Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Kardec Tube. Vamos continuar mais um estudo do projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Estamos no 42º vídeo desse projeto, ainda na sua introdução, há mais de um ano. Estamos retomando o estudo em que a gente se propõe a analisar a obra do Espírito André Luiz, a obra Nosso Lar, fazendo isso comparando com a obra de Kardec e demonstrando que a obra Nosso Lar contradiz o espiritismo das obras de Kardec. E além de contradizer as obras de Kardec, possui um conteúdo muitas vezes com informações falsas e com imoralidades, com informações que causam mal moral para as pessoas. Nós vamos analisar essa obra Nosso Lar do início ao fim e estamos ainda há mais de um ano, como dissemos, na introdução, preparando o estudioso sério com muito conteúdo em Kardec para que ele possa ver as bases em que a gente se apoia. Nós estamos na parte da introdução em que vamos tratar daquilo que serve como critério para algo ser considerado espiritismo. Portanto, se a gente tem textos, ideias, pessoas falando algo e chamando esse algo de espiritismo, como nós podemos saber se aquele algo é espiritismo? Então, há critérios para isso. E mais, por que a gente deve ficar com a opinião do Espiritismo, escolher a opinião do Espiritismo? O que a teoria espírita tem de melhor e de diferente que faz com que ela tenha autoridade, com que ela expresse a verdade diante de tantas opiniões? Então, para tratar desses critérios, nós estamos estudando um dos textos mais importantes que trata desse assunto na obra de Kardec, que é o texto do Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que se encontra na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos analisando esse longo texto por inteiro. Por isso, nós dizemos a quem nos assiste que assista aos 41 vídeos que nós fizemos até aqui, para poder entender de maneira profunda o que nós estamos fazendo, e também que estude e retome desde o início da nossa análise desse texto incrível e muito bem escrito por Kardec, onde Kardec apresenta como o Espiritismo foi construído e, portanto, nos ensina como nós sabemos o que é Espiritismo ou não, e ele também fundamenta nesse texto por que o Espiritismo tem autoridade no que diz. E a gente viu até aqui porque ele foi construído com critérios muito bem estabelecidos e rigorosos, que nenhuma teoria que se propôs a fazer alguma consideração sobre esses assuntos fez com a riqueza de critérios que Kardec fez. E, portanto, é por isso que a teoria que se encontra na obra de Kardec é a melhor, é a mais completa, é a mais racional, é a que se baseia em fatos e é, portanto, a que tem mais autoridade, credibilidade e segurança. Vamos prosseguir analisando esse texto, vendo o que diz Kardec. Abre aspas. Suponhamos praza a alguns espíritos ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina.
a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos, desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? É com a adesão destes que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a infirmá-los? A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual a que sequer lhe retardou a marcha? Até agora, não se considera a questão desse ponto de vista, sem contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo, sem contar com os espíritos. Percebam que aqui Kardec vai entrar numa suposição prática, numa tentativa de comprometer o espiritismo. E ele vai mostrar que se o controle universal estiver sendo praticado ou sendo levado como guia, nada pode sequer arranhar o espiritismo, quanto mais prejudicá-lo ou até mesmo matá-lo. Então ele cita um exemplo, né? Suponhamos que algum espírito queira ditar algum livro dizendo o contrário daquilo que o espiritismo diz. Vejam como esse texto está muito ligado ao que o projeto está tentando demonstrar. A gente tem uma obra chamada Nosso Lar, escrita por um espírito que diz o contrário daquilo que as obras de Kardec diz. Diz o contrário em vários pontos, em vários princípios. Kardec dá um outro exemplo. Imaginemos que de maneira deliberada, com uma intenção realmente maléfica e moral, se publicasse comunicações falsas dos espíritos, ou seja, o que são comunicações falsas, apócrifas? A gente publicasse mensagens e obras dizendo que elas são de determinados espíritos, quando na verdade o conteúdo nada tem a ver com a genialidade do autor que se atribui aquelas mensagens. Então vejamos esses dois exemplos. Alguém dizendo o contrário ou alguém lançando mensagens falsas em nome do espiritismo. E aí Kardec vai perguntar: que influência poderiam exercer tais escritos, desde que, aqui vem o ponto, todos os lados os desmentissem os espíritos. Então, se eu tenho os espíritos em todos os lados, em todos os lugares, no mundo inteiro, desmentindo a mentira de alguns espíritos, de algumas pessoas, vejam que essas mentiras, elas não têm força e influência nenhuma. Porque era exatamente o que acontecia na época de Kardec.
como todas as pessoas do mundo inteiro se comunicavam com os espíritos nos seus lares, nas suas reuniões particulares, diariamente, semanalmente, elas recebiam o tempo todo comunicações que desmentiam aquelas opiniões isoladas que tentavam criar algum tipo de invencionice, de falácia. Então, por isso que ele fala, desde que a gente tem esse controle estabelecido, essas obras nada podem contra o Espiritismo. E Kardec fala isso porque acontecia isso na prática, em sua época. É por isso que a tática dos inimigos do Espiritismo vai ser qual? Atacar justamente essa prática. Porque ao acabar com essa prática universal, que serve para desmentir os mentirosos ganham força. É por isso que, ao lançar obras como as obras do Emmanuel e do André Luiz, eles vão trabalhar junto com as suas obras a ideia de que as pessoas não devem praticar a mediunidade em seus lares. Ora, por quê? Porque assim eles se tornam exclusivos, os únicos que emitem opiniões, acabam com a universalidade e não tem ninguém para desmenti-los. Vejam que plano maléfico e que foi eficaz. Porque a gente tinha milhares de grupos no mundo inteiro para desmentir informações que o André Luiz trouxe. Ele dizia uma coisa, vinham milhares de espíritos e diziam o contrário. Ele não tinha voz. Então esses espíritos inimigos do espiritismo perceberam, opa, a gente precisa, então, atacar essa arma poderosa da universalidade. Fazendo como isso? Estimulando as pessoas a não praticar mais a mediunidade. E foi o que aconteceu. Vejam como é muito lógico a questão da universalidade, porque ela diz: é com a adesão destes, ou seja, dos espíritos em sua maioria, que se deve garantir aquele que queira em seu nome lançar um sistema qualquer. Então eu tenho uma garantia. Qualquer pessoa que apareça querendo lançar algum sistema levando o nome do espiritismo, ao contrariar milhões de grupos e de espíritas e de espíritos, vejam que ela não teria força. Por isso que ele diz, do sistema de um só ao de todos, medei a distância que vai da unidade ao infinito. Se eu tenho milhões de pessoas dizendo uma coisa e duas dizendo outra, vejam a força que tinha a opinião espírita, o trabalho de Kardec. Por isso que agora que a gente não tem mais essa força, a gente tem que recorrer ao quê? A obra que representa essa força da coletividade. E qual é a única obra que representa essa, que foi construída a partir dessa coletividade? As obras de Kardec. Então, se a gente tem espíritos, algum grupo de espíritos querendo pregar alguma coisa, a gente usa a obra de Kardec como escudo. E se ela desviar, dizer o contrário do que está na obra coletiva, a gente não aceita. Mas vejam que essa foi uma outra tática dos inimigos do espiritismo. Porque primeiro eles acabam com a prática das evocações no mundo inteiro. Então eles enfraquecem a prática do controle universal. E eles também vão fazer com que as pessoas não leiam as obras de Kardec. Por quê? Porque elas
representam a força dessa coletividade que pode evitar que as pessoas caiam em mentiras ou em opiniões isoladas, sistemas isolados. Então, as duas táticas dos inimigos do espiritismo que se passaram por representantes do espiritismo, por isso são os Judas do espiritismo, eles se passam por espíritos que vão cuidar do espiritismo, mas eles são contra o espiritismo. Eles estimulam as pessoas a não praticar a mediunidade e as pessoas a não ler a obra que contém essa coletividade, que é a obra de Kardec. Por isso que ele diz que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas. Por isso que foi atacada a opinião das massas. Foi feito com que essa massa se dividisse, diminuísse, porque aí estava a sua força. E aí ele diz: quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias. Olha Kardec confirmando o que acontecia em sua época. Todas as pessoas no seio das famílias estavam praticando a mediunidade, conversando com os espíritos, e eles tinham acesso a essa coletividade. Então, esses espíritos mentirosos não tinham vez. Por isso que a tática desses espíritos mentirosos foi fazer com que as famílias não praticassem mais a mediunidade, para eles poderem ter espaço. E ele diz: a esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Então, notem que a teoria contida nas obras de Kardec, ela é apoiada na experiência, mas não é na experiência apenas de Kardec como mente Emmanuel, no livro Consolador. Mas ela é confirmada pela experiência do mundo inteiro que praticava e realizava as experiências. E por isso essa teoria tem tanta autoridade, tanta força, e é por isso que a gente tem que ficar com ela. E é por isso que ela foi escondida, foi feito com que as pessoas não lessem Kardec e não praticassem a mediunidade. Ao não ler Kardec e ao não praticar a mediunidade, fica só Emmanuel e André Luiz ditando as suas opiniões pessoais, que eles colocam como verdades, que eles colocam como se fosse espiritismo, mas eles fundam um sistema com falsidades, com coisas que não são a obra da coletividade. Prossegue então Kardec. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo. As seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada, poderia, certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea. Nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Então, notem que esse parágrafo é muito importante, porque Kardec vai falar justamente sobre o futuro da doutrina e a tentativa de grupos e pessoas de tentar desviá-lo. E ele apresenta a garantia, a forma que a gente pode evitar isso, ou poderia evitar isso.
E ao ler esse texto, a gente consegue entender exatamente o que aconteceu. Porque a gente vê a recomendação de Kardec e entende que aconteceu o contrário, e por isso que a coisa desandou. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a solução para o problema. Basta que a gente volte a seguir esses passos que ele está dando e o Espiritismo está garantido. Então, a pessoa que tem dúvida, que quer saber que rumo seguir com a doutrina, ela tem aqui os critérios muito bem explicados, claros e lógicos que Kardec dá. O princípio da concordância é uma garantia contra as alterações. Então, qualquer proposta que contraria a obra de Kardec, por que a obra de Kardec? Porque é ela que representa a concordância. Porque muitas pessoas dizem, mas a gente não tem mais um controle universal, mas a gente não precisa, porque ele já está representado na obra de Kardec. Então, mesmo que eu não tenha ele, eu uso como guia a obra de Kardec, porque ela é a representação do princípio da concordância, porque ela foi construída nesses princípios. Então, qualquer pessoa que tentasse criar qualquer coisa que não se encontre estabelecido na obra de Kardec, esses princípios não podem ser aceitos. É por isso que a gente está pegando a obra do André Luiz e mostrando Kardec. Porque ao comparar, a pessoa pode ver, aqui ele contrariou Kardec, então ele não pode ser aceito. Por isso, o nosso trabalho de mostrar para as pessoas. Já que as pessoas foram desestimuladas a conhecer a obra que representa a concordância. Por isso que ele diz, por uma razão muito simples. Os espíritos, em virtude da universalidade, farão cair por terra qualquer modificação que divorcie da verdade. Veja como é simples de entender e simples de aplicar. Basta querer e basta comparar com a obra de Kardec. E ao comparar e ver que está contrariando a obra de Kardec, não se aceita. Simples assim. Mas o que faz as pessoas hoje? Elas não conhecem Kardec, elas não comparam com Kardec e elas aceitam porque elas gostam do médium que recebeu o espírito. E elas dizem que Kardec não disse tudo e esse espírito está trazendo algo novo. Só que elas não percebem que esse algo novo contraria o que está em Kardec. E se contraria o que está em Kardec, isso não é evolução, isso é contradição. Então vejam a importância de conhecer Kardec para usar como filtro. E aí ele mostra, aqui nós estamos no ano de 64, quando ele lança esse texto, 1864. Então, portanto, ainda não estava completada a obra de Kardec. Ele mostra que aqueles pontos que ainda não haviam sido elucidados, eles podem ser apresentados com reservas, ou seja, a título de hipótese, de estudo, de opinião individual, mas não como espiritismo. Mas aquelas questões que estão evoluindo a teoria, não as contradições eu não aceito, essas eu já elimino. Então é preciso que as pessoas conheçam como é que funciona tudo isso e vejam como é simples, não é complexo. Por que então os espíritas são desunidos, não praticam isso? Porque não querem. Simples. Ou porque desconhecem, ou porque não querem. Porque quando elas tomam conhecimento com esses textos, elas resolvem ignorar o texto. Simples assim. O texto está aqui. As pessoas decidem fazer o contrário. Mas ao fazer o contrário, elas estão assumindo um compromisso com algo que não é verdadeiro. Prossegue Kardec. Daí a necessidade de maior prudência em dar-lhes publicidade.
E caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos que se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade refletida. Com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de origem mais elevada, e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência de muitos afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa. Porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam seu concurso. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que sobre todas as questões há sempre as respostas contraditórias. Todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Percebam como é completo o texto de Kardec. Ele não deixa escapar nada, ele deixou tudo pronto para a gente saber o que fazer. A gente só precisa de duas coisas: conhecer e fazer. É como eu falei antes, ou as pessoas não conhecem e ficam fazendo outras coisas, ou elas conhecem, mas escolhem fazer diferente. Mas notem como ele coloca com prudência aquelas opiniões individuais que não podem ser apresentadas como opiniões da doutrina. A prudência em até mesmo publicar essas ideias. O que foi feito depois? Bastou falar de amor de Jesus, de Deus, ou bastou ouvir do médium X, era publicado. Como espiritismo. E ele aqui mostra algo muito importante. Os espíritas precisam entender isso. O Kardec Tube tem insistido nisso. E até mesmo muitos kardecistas não entendem porque têm estudado pouco. E aqui com o texto fica mais fácil da gente explicar e as pessoas não acharem que a gente está inventando. Kardec explica aqui nesse segundo parágrafo como os espíritos superiores procedem na evolução da teoria. Vamos prestar atenção para entender. E ele usa a expressão com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Com extrema. Vejam que Kardec, quando precisa, ele usa os termos fortes. Porque a gente não para pensar se eles são superiores de verdade, eles não podem ser ingênuos. Então é coerente, se eles são superiores, eles têm que ser extremamente sábios. E eles eram. Eles atacam as questões gradualmente, um passo após o outro, para que quando um princípio novo surja, ele seja entendido por todos facilmente, para não se perder a unidade. Então, qualquer proposta que ela seja muito extravagante, que gere muita discordância, conflito, ela não poderia surgir de um espírito superior, porque eles são extremamente sábios no procedimento. Aqui é mais uma prova do que a obra do André Luiz fez, porque ela surge
E ela causa um escândalo, uma divisão no movimento espírita, demonstrando que os espíritos superiores não fariam isso. Porque eles vão ponto após ponto. E vejam que essa evolução que Kardec está falando aqui era enquanto o controle universal era praticado. Como hoje o controle universal não é praticado, a gente não pode falar da evolução da teoria espírita. Não adianta a gente querer evoluir o espiritismo hoje se a gente não tem aquele modus operandi que é o que serve para a teoria evoluir. E se os espíritos superiores não provocam que esse controle volte a acontecer, é porque eles estão deixando bem claro que é para a gente ficar com o que foi dado na obra de Kardec, que não é o momento de evoluir, porque não são os espíritas e os médiuns que decidem quando a teoria espírita vai evoluir. Essa é a diferença da ciência espírita para as demais ciências. As ciências acadêmicas, elas evoluem conforme a vontade dos seus cientistas, que se reúnem em congressos, que fazem pesquisas. O espiritismo não é assim que evolui. Os próprios espíritas kardecistas têm que entender isso, porque ela tem que partir dos espíritos superiores espontaneamente. E se eles não estão mais fazendo isso, é porque eles estão dizendo que a gente vai ficar com aquilo que está na obra de Kardec. A gente fica com aquilo que foi produzido dentro da coletividade. A partir do momento que isso acabou e não foi retomado por eles, é porque eles estão dizendo que, por enquanto, a gente tem que ficar com o que está em Kardec. E há muitas pessoas, desde a morte de Kardec até hoje, preocupadas em evoluir a teoria espírita, em vez de estudar o que a gente tem, aprofundar e aplicar. Mesmo entre os kardecistas, isso acontece. Aqueles que acompanham KardecTube sabem um exemplo clássico disso. É o pessoal dos espíritas acadêmicos que estão estudando agora. Eles não entenderam essa questão, eles querem porque querem evoluir o espiritismo, mas não vão conseguir. Eles precisam entender como é que o espiritismo evolui. Porque eles estão usando as regras acadêmicas e elas não servem para a ciência espírita. E ele dá a pista aqui, porque ele diz: fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa. Então não adianta eu querer apressar, porque não é a gente que escolhe. Olha o que ele diz: porque os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Olha, vejam se não é uma aplicação exatamente do que está acontecendo agora. Há pessoas que querem porque querem evoluir o espiritismo e os espíritos superiores não estão ajudando. Por quê? Porque não é para evoluir. Porque é para a gente se contentar com o que tem, porque o que tem nesse momento já basta. Então é um erro dos espíritas querer evoluir o espiritismo. A gente tem que evoluir o entendimento do que já tem em Kardec. Conhecer Kardec, aprofundar e aplicar. E aí ele dá exemplo exatamente. Bom, se a gente não respeita esse modus operandi que parte dos espíritos sérios, olha o que ele termina dizendo: os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Então, a partir do momento que a gente insiste, os espíritos superiores verdadeiros se retiram, e quem é que toma conta? Os espíritos levianos, que respondem qualquer coisa. É exatamente o que aconteceu no século XX. A gente insistiu em querer ficar evoluindo Kardec, não respeitou os princípios, os critérios para essa evolução, e aí apareceu os André Luiz e os Emmanuel da vida e tomaram conta e destruíram o movimento espírita. Destruíram o avanço do estudo de Kardec.
a ponto de hoje a gente ter uma outra coisa que não mais o espiritismo das obras de Kardec. Vejam que é muito claro o que Kardec diz e o que aconteceu porque não foi aplicado o que Kardec diz. É simples. É simples. Daí vem que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Por isso que a gente vê cada espírito dizendo uma coisa mais maluca que a outra, contrariando Kardec. E aí todo mundo se divide e ninguém mais sabe onde é que está a verdade. E a ignorância reina. E os espíritas caindo que nem patinho. Era só ficar com Kardec. Vamos prosseguir. Diz Kardec: os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. São consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, algures, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal parecer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que, desde o primeiro momento, congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para a maior realce da verdade, e convém se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Olha, Kardec se encaminhando para a conclusão do texto. Mais uma vez ele vem falar e repetir algo que a gente tem ouvido muito o contrário na atualidade. Como se o espiritismo fosse uma ideia pessoal de Kardec. Que as pessoas falam assim para descredibilizar, para diminuir o tamanho da força da teoria de Kardec. Mas a obra de Kardec não é resultado de uma teoria pessoal, ela é resultado de um trabalho experimental feito no mundo inteiro, com critérios lógicos, impessoais, científicos, aplicados por todas as pessoas no mundo inteiro por 15 anos. Ninguém construiu uma teoria sobre moral e sobre os espíritos assim, somente Kardec. Então ele mostra que exatamente a ideia, se um espírito diz uma coisa de um lado e milhões dizem no outro, e aonde estão os milhões agora que a gente não tem mais a prática no mundo inteiro? Na obra de Kardec. Então, quando a gente fala a obra de Kardec, a gente está falando de um conjunto de milhões. Eu já falei isso aqui nesse projeto. Não é a opinião do André Luiz contra a opinião de Kardec. É a opinião de um espírito contra milhões num trabalho de 15 anos racional feito por pessoas do mundo inteiro. Então, sempre quando a gente quiser comparar com a coletividade, a gente tem a obra de Kardec. E aí ele termina mostrando que todas as divisões do futuro
as pretensões desses espíritos de criarem sistemas particulares, essas pretensões cairão como? Diante do enorme e poderoso critério da concordância. Se eu tiver o poderoso e enorme critério da concordância, essas pretensões desses espíritos pseudo-sábios cairão. E aonde está o poderoso e enorme critério da concordância? Na obra de Kardec. Se a gente pegasse tudo o que os espíritos e os espíritas estão falando e colocasse e comparasse com a obra de Kardec, essas doutrinas cairiam pela força mesmo das coisas. Como a gente vai ver, a gente vai pegar a obra do André Luiz, comparar com Kardec, e facilmente a obra do André Luiz é destruída, facilmente rechaçada, ridicularizada. Por que ela ganhou tanta importância e respeito? Porque as pessoas não comparam a obra com a obra de Kardec. Prossegue Kardec falando. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina. Essa sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Diante de tão poderoso aerópago, onde não se conhecem corrilhos, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Apenas Deus decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos do que a gota d'água que se perde no oceano. Menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. Vejam que inspiração, que poesia, que beleza no que Kardec está falando. E vejam que são momentos de muita inspiração, que Kardec está falando do futuro. Vejam que o tempo verbal é o futuro. E ele mostra que a grande força será sempre a universalidade. Não será um espírito, não será um homem, não será uma seita, não será um país. São os espíritos num conjunto no mundo inteiro, que representam a voz de Deus no mundo inteiro se manifestando. Mas, Michel, aonde a gente vai encontrar isso? Isso é a obra de Kardec. Porque ela foi construída assim. Então a gente tem a universalidade. Aonde? Na obra de Kardec. Quem permanecer com Kardec ficará. Quem não permanecer cairá. Porque a única tática dos inimigos do espiritismo é fazer com que as pessoas não conheçam Kardec. Mas quanto mais o tempo passa, é impossível deter o acesso ao conhecimento das obras de Kardec, que é o momento que a gente está vivendo agora. Por mais de um século, os líderes do movimento espírita, sejam os encarnados, sejam os desencarnados,
Fizeram de tudo para esconder Kardec das pessoas. Eles esconderam as obras. Eles soterraram as obras de Kardec com milhares e milhares de outras obras e outras propostas por mais de 100 anos. E eles não conseguiram destruir Kardec. Porque passado o século XX, estoura a internet, o acesso a todos no planeta ao conhecimento. Por mais de um século, eles censuraram as pessoas que defendiam a verdade, defendiam Kardec no movimento espírita. Eles escantearam, eles calaram, eles proibiram de falar. E agora, na internet, a gente pode dizer para as pessoas a verdade, mostrar, comparar. Eu posso pegar a obra de Kardec, mostrar para todos e comparar com o que eles disseram e inventaram. Eu posso agora pegar as obras originais de Kardec e mostrar para as pessoas que o movimento espírita mentia e chamava suas mentiras de espiritismo. Por isso que eles estão em declínio, por isso que eles estão caindo, por isso que o movimento espírita atual está morrendo, porque ele era baseado na mentira que era liderada pelo Emmanuel, por André Luiz e disseminado pela Federação Espírita Brasileira, e eles não conseguem mais deter o progresso. É por isso que no século XXI uma onda de kardecistas surgiram. E eles já não conseguem mais calar os kardecistas. Vejam exatamente esse projeto. Um projeto de mais de um ano que vai seguir mais anos. Escancaradamente falando sobre Kardec e denunciando essas obras. E eles não podem fazer nada. E todas as pessoas que vão conhecendo Kardec, ouvindo as coisas de Kardec, vão acordando, vão dizendo, mas é mais racional, é mais claro, é mais simples, é mais consolador. E esses representantes da mentira, do erro, vão ficando para trás. Por fim, para finalizar esse texto, termina Kardec dizendo: a opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Formam-na todas as opiniões individuais. Se uma dessas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para congregar os homens sobre a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso não se dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual os dois sistemas prevalecerá. Então veja que ele mostra que o conjunto universal vai ser o juiz supremo, a última instância. Vejam que é a última instância, não tem nada acima, é a última. É a opinião universal. É nela que está a harmonia, é ela que ficará em pé, é ela que é forte, é ela que é a segurança. Qualquer pessoa que tenha dificuldade do lado de escolher, que fique com a opinião universal. E onde está a opinião universal? Nós repetimos. Na obra de Kardec.
Quando Kardec morre, o espiritismo chega no seu apogeu, no seu máximo. A obra completou o seu auge. E nós temos na obra de Kardec, então, essa grande coletividade, essa grande opinião universal, contra as opiniões isoladas que nós tivemos depois, que nós tivemos no século XX e que ainda nós temos hoje. Cabe a cada pessoa refletir, comparar. E para comparar, ela tem que conhecer. Ela tem que conhecer essa obra para poder comparar com o resto. E decidir o lado que ela vai ficar. Por isso que a gente diz que quem não conhece as 23 obras está atrasado, errado e perdendo tempo. Parem de gastar tempo fazendo outras coisas, lendo outras coisas. E leiam as 23 obras de Kardec. Porque aí eu tenho a segurança de saber escolher as coisas. Porque aí eu me alio ao juiz supremo. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai usar o juiz supremo contra o réu André Luiz. E a gente verá que a sua obra será condenada. Porque ela não concorda com a opinião universal. Que é o juiz supremo. Com isso, a gente encerra esse belíssimo texto e continuaremos ainda na introdução deste projeto, analisando textos de Kardec e nos preparando cada vez mais para mergulhar na obra do André Luiz e destruir o seu conteúdo falso. Até o próximo estudo.